Ótimo resultado para o Fluminense e esse empate na Arena do Atlético Paranaense. Peço like, inscrição e compartilhamento. Dá essa moralzinha pra gente e clica no meu link aqui embaixo da Amazon. Se for fazer qualquer compra de Natal, compra pelo meu link. Voltando. Ótimo resultado. Esse empate que o Fluminense conseguiu no estádio do Atlético Paranaense. Por quê? Estádio lotado, pressão, fumaça. Parecia um inferno olhar para aquela arquibancada vermelha e preta. E o Fluminense jogou de forma corajosa. Eu acho que o que atrapalhou o Fluminense no primeiro tempo foi a escalação. Aí eu falo assim, apesar do Mano, como ele montou o time no primeiro tempo, o Fluminense conseguiu até vencer isso, né? A ausência do Ganso no meio de campo. Por quê? Porque ele optou no meio de campo pelo Bernal, Martinelli, Lima para armar o jogo e o Serna, ele manteve os atacantes, Serna de um lado e o Arias pelo outro. O primeiro tempo, o Fluminense repetiu aqueles mesmos problemas de só atacar pelo lado esquerdo. O Serna conseguiu 2 lances importantes ali no início do jogo, razoavelmente bem ali no primeiro tempo. O Fluminense teve 70% de posse de bola, mesmo com a ausência do Ganso, mas aí que entra a questão, porque o Fluminense não fez um bom primeiro tempo, mesmo tendo 70% de posse de bola, mas o Fluminense foi um time corajoso. Não tem como você pensar diferente. O Fluminense sempre quis a vitória. Jogou para ganhar a partida. Até no momento pior do time, que foi no primeiro tempo, o Fluminense nunca abdicou de atacar, de estar no campo do Atlético Paranaense. Como eu falei, 70% de posse de bola, mas mesmo assim, o Fluminense finalizou pouco. Somente um chute na direção do gol. Fez 4 finalizações, se eu não me engano, o Atlético Paranaense fez 9. Porque mesmo assim, o Fluminense manteve os seus defeitos. Quando o Atlético Paranaense saiu do seu campo de defesa e se aventurou no ataque, que eu achei estranho, eu acho que eu esperava um Atlético Paranaense mais ofensivo, mas tem uma explicação para isso, que é bom a gente lembrar essa questão aqui. O Atlético Paranaense, quando se aventurava ao ataque, encontrava espaço e conseguia finalizar, coisa que o Fluminense não conseguia fazer, porque o Atlético Paranaense estava bem na defesa. E o Fluminense voltava àquela peça de organizar o jogo. O Fluminense tinha a posse de bola, o Fluminense mantinha a pressão, mas não tinha quem organizasse as ações ofensivas. Eram muitas coisas esporádicas pelo lado do campo, com o Serna no lado direito do Fluminense bem abandonado e o Arias muito mal. E a peça que deveria organizar esse meio de campo, que é o Lima, não é a praia dele. Jogou muito mal o Lima, principalmente no primeiro tempo. Mas o que atrapalhou também muito o Fluminense no primeiro tempo, para o Fluminense atuar mal e ainda mais com a ausência dessa peça que organiza o meio de campo, que é o Ganso. Que eu sei, não começou a partida porque ele tem um problema na parte lombar do corpo, né, nas costas. Vamos falar corretamente, um problema na lombar. E por isso que, acho eu, que por isso que ele não começou a partida, porque ninguém é louco de deixar o Ganso no banco. E o segundo tempo mostrou muito isso. Então o Fluminense tinha posse de bola, mas não tinha quem fizesse esse time ser mais perigoso, finalizar mais e chegar mais. Mas o Fluminense nunca abandonou o campo de ataque. Principalmente porque o Fluminense tomou um gol no minuto inicial, no primeiro minuto, que mudou completamente a característica do jogo. Se não tivesse, creio eu, se não tivesse aquele gol do Atlético Paranaense com 1 minuto de jogo, numa bola parada, acho que foi uma falta do Serna, uma bola parada, o Thiago Santos marcando mal, por trás do zagueiro, abraçado ao zagueiro, o zagueiro na frente, a bola parou na frente do zagueiro, o zagueiro escorou e fez o gol. Marcação errada de um volante que não sabe ser zagueiro. Falha do Thiago Santos. O Fluminense toma aquele gol, o Fluminense não tinha outra alternativa. O Fluminense não teve outra alternativa do que se lançar ao ataque. Tô perdendo, vou buscar o empate. E o Atlético Paranaense recuou. Recuou para o quê? Para apostar nos contra-ataques. Por isso, 9 finalizações contra 4 do Fluminense. Eles apostaram, tô 1 a 0 aqui, vou baixar as linhas e vou jogar no contra-ataque.
Se não tivesse saído esse gol logo no primeiro minuto, talvez quem estivesse pressionando o adversário fosse o Atlético Paranaense, em busca do gol da vitória. O Atlético Paranaense ficou assim o jogo praticamente todo. Quase todo. Aí, 1-0, Atlético Paranaense, o Fluminense tendo posse de bola, mas jogando mal, errando muito, o meio de campo do Fluminense sem inspiração, sem capacidade para fazer com que essa bola chegue nos atacantes, tanto que o Arias jogou mal e o Cauã Elias não deu nenhum chute a gol, a bola não chegou no Cauã Elias, o Serna esporadicamente pelo lado esquerdo, então faltava algo nesse meio de campo. No intervalo, eu pensei, porra, ele vai ter que botar o Ganso. Senão ele ia trazer o Ganso do Rio de Janeiro, ficar no avião com dor nas costas para ficar assistindo o jogo no banco de reservas. Aí o Mano errou novamente, ao não colocar o Ganso logo no intervalo do jogo. O Ganso entrou aos 13 minutos junto com o Cano. Cano lá no ataque, no lugar do Cauã Elias. E ele saca o Martinelli que estava mal e coloca o Ganso. Aí o Fluminense muda o quê? Da água para o vinho. A partir dos 13 minutos, essa posse do Fluminense, a posse de bola do Fluminense, que não fazia com que o Fluminense tivesse inspiração, tivesse criatividade, mudou completamente. O gol do Fluminense saiu aos 19, um golaço. Passe de quem? Daquele jogador que faltou no primeiro tempo. Daquele jogador que sabe enfiar uma bola, aquele jogador que sabe de fazer com que essa bola chegue no atacante, foi isso que o Ganso fez. Olha a falta que esse homem faz. E olha como o time mudou. Ele não só mudou o time com a entrada dele aos 13 minutos, ele mudou o Arias. O Arias tinha perdido um pênalti aos 40 minutos do primeiro tempo. Ele bateu o pênalti, teve um pênalti, acho que foi o Serna que chutou. Foi o Serna ou foi o próprio Arias? Ou acho que foi o Arias que chutou, a bola bateu no braço do defensor do Atlético Paranaense. O Klaus marcou o pênalti. Daí o Arias foi lá e bateu e perdeu. Eu falei, pô, aí tá de sacanagem, não quer jogar, tá jogando mal, ainda perde um pênalti. Mas o Ganso trouxe uma nova vida pro Arias, aí o jogo virou. Aí o Fluminense começou a ser bem mais perigoso, ter mais inspiração e ser um time mais capaz de conseguir o gol do empate. E aos 19 minutos, o Ganso enfiou uma bola, aquelas bolas que ele costuma fazer, e o Arias soltou uma bomba, a bola bateu na trave, entrou um golaço do Arias. Ele atravessou o campo, foi em direção à torcida do Fluminense e pediu desculpas. Não deve estar numa fase boa, mas ele foi importantíssimo a partir da entrada do Ganso. O Fluminense foi outro time. E quase conseguiu a virada. Depois o Fluminense teve outras alterações, saiu o Lima, entrou o Nonato, não mudou muita coisa, saiu o Serna, entrou o Fuentes. Um jogo tenso, a partir dos 37 minutos aconteceu uma coisa estava bem nítido, né? Aos 37 minutos estava um Atlético Paranaense e um Fluminense, e ninguém queria perder o jogo, né? Ninguém queria perder o jogo. Deixa eu botar aqui na tabela, porque teve o resultado, o Bragantino estava ganhando, né? O Bragantino estava ganhando o Cruzeiro, jogando em casa, ganhando o Cruzeiro por 1-0. Aí o Cruzeiro empatou o jogo, que é um ótimo resultado. Mas o Atlético Paranaense estava com medo do Fluminense virar a partida e o Fluminense com medo de tomar um gol do Atlético Paranaense. E aí você sentia uma tensão. Parecia, pro Fluminense o empate, o resultado era ótimo. Pro Atlético Paranaense nem tanto, mas também perder pro Fluminense em casa, porra. O resultado já era ruim, seria péssimo. E deu para perceber isso. Infelizmente, aos 48 minutos, o Ganso, eu achei exagerado por parte do Klaus. Sempre acontece alguma merdinha, algum probleminha quando o Klaus apita jogos do Fluminense. Espero que não tenha nenhum paulista apitando o jogo contra o Cuiabá na próxima rodada. O Ganso fez aquele lance que ele está acostumado a fazer em todos os jogos do Fluminense. Aquele de empurrar o atacante dentro da área, que um dia eu falei, pô, um dia isso vai dar uma merda. Todas as vezes, repara só, toda bola parada na área do Fluminense, o Ganso empurra, deixa o braço, mete a mão no peito. Eu achei exagerado a expulsão do Ganso, eu não expulsaria. Mas ele interpretou que o Ganso meteu a mão na cara do Canóbio. O Canóbio também é um estrangeiro, malandro, se jogou, fez aquela catimba e acabou sendo expulso. É um baita de um desfalque
para o Fluminense no jogo contra o Cuiabá. Porque se for esse mesmo time que jogou no primeiro tempo sem inspiração, sem um cara para criar esse jogo, olha a falta que o Ganso faz a esse time, mesmo com dores nas costas. Essa que é a minha preocupação para o jogo contra o Cuiabá, porque é uma permanência na Série A que está feita para o Fluminense. O Fluminense conseguiu esse empate que eu não tinha a esperança de conseguir, o Fluminense conseguiu, foi corajoso, principalmente no segundo tempo, mas os resultados estão ajudando muito o Fluminense. Aí o Cruzeiro empata, o Bragantino se mantém, estou aqui com a classificação, o Bragantino com 38, o Criciúma com 38, o Criciúma que perdeu, tá vencendo por 2-0 o Corinthians virou o jogo, tem gente mandando pix para pagar o estádio do Corinthians, então quem está embaixo está perdendo. E esse ponto adquirido pelo Fluminense jogando fora de casa foi espetacular. Só o Fluminense fazia a parte dele no próximo jogo contra o Cuiabá. Eu tenho certeza que a torcida do Fluminense vai lotar o Maracanã. Vai botar 50 mil tricolores aí, porque só uma vitória. É só vencer o Cuiabá. Só vencer o Cuiabá. Mais 3 pontinhos. O Fluminense precisava de 4 pontos. Conseguiu um jogando fora de casa. Agora não tem desculpa. Com ou sem o Ganso. Agora sem o Ganso, né, porque ele foi expulso, infelizmente. O Fluminense tem que vencer esse jogo. Deixa eu dar uma olhada aqui. No próximo jogo do Bragantino, o Criciúma no próximo jogo pega o Flamengo, jogando em casa. Eu não sei em que condições o Flamengo vai querer atrapalhar o Fluminense. Sei, meu Deus do céu, é muito ruim depender do Flamengo na penúltima rodada. E o Flamengo jogando no Maracanã quase empatou com o Internacional. O jogo foi 3-2, tá? 3-0 o Flamengo, o Internacional fez 2 gols e quase empatou a partida. E o Flamengo cheio de garoto. Aí a chance do Criciúma fazer 3 pontos. O Bragantino, deixa eu ver a partidas do Bragantino. O próximo jogo do Bragantino, deixa eu achar aqui. Caramba, tá longe, hein? É Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vai jogar em casa e o Atlético Paranaense ainda não tá livre do rebaixamento. Tá 42, falta 1 pontinho. Vai com tudo pra cima do Bragantino nessa partida. Só cabe ao Fluminense a permanência dele na Série A. É vencer esse jogo contra o Cuiabá. Jogar em casa, com um time que já está rebaixado, tem 30 pontos. Não tem desculpa. Se o Fluminense não conseguir vencer o Cuiabá, no empate, vai pegar o Palmeiras na última rodada. Então não tem desculpa. Se perder ponto pro Cuiabá, é porque merece cair. Mas o Fluminense tem que vencer esse jogo e vai vencer. Porque eu creio em Deus. Então é isso aí. Ótimo resultado, ótimo empate. Problemas, né, no primeiro tempo. O Fluminense jogou mal no primeiro tempo, sem inspiração, mesmo no campo do adversário. Natural o Fluminense se manter no ataque, por causa que estava 1-0 para os caras logo com 1 minuto de jogo. No segundo tempo, o Fluminense mudou a cara aos 13 minutos com a entrada do Ganso e foi melhor do que o Atlético Paranaense no contexto geral dos 2 tempos. Tô indo nessa. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, deixa aquele like maneiro e se quiser, a chave Pix está aqui. Dá essa moralzinha pra gente, tô indo nessa.